Muita gente nova hoje. Então, Adriano e o Wellington de Itaquaquecetuba. Quem mais? Quem mais vem pela primeira vez? Você também, né? Seu nome é? Amaro. Amaro. Da onde, Amaro? Barueri. Tá bom. Quem mais vem pela primeira vez desse lado? A Laila. Não, ela deu uma sumida, mas ela voltou agora. Ela estava de férias, voltou. Aqui, meus queridos amigos, irmãos. Perus. Seu nome? Anderson. Anderson e? O Marcos também já veio. Ana Carolina de Perus também, né, linda? E a querida lá atrás já esteve aqui, né? Não, também, primeira vez, seu nome mesmo? Rose. E o menininho? Ah, o Lucas, que bom. Amém. Aqui também temos a Roberta, primeira vez, né, Roberta? Amém. Mora aqui em Alphaville, perto da gente. E quem mais? Nem mais um visitante? Amém. Glória a Deus. Os outros já são de casa, já estão acostumados. Oi. Ela estava quieta. Como é o nome dela? Oi? Giane. Da onde mesmo, Giane? Carapicuíba. Que bom. Ótimo. Que bom. Amém. Queridos, vamos falar das coisas de Deus. Não tem nada mais confortante do que falar as coisas de Deus. A alma se satisfaz quando você fala das coisas de Deus. É alimento para a nossa alma. A alma anela isso. Se a Demi Lovato tivesse Jesus, ela não teria tido uma overdose outro dia. As pessoas que não têm Jesus podem ter dinheiro, podem ter fama, podem ter beleza física, podem ter casa grande, carrões, namorado, namorada, marido ou namorados, né? Porque hoje em dia, né? Aí fora, mas nada disso satisfaz. Só Jesus é o elo que preenche o teu coração, que te dá segurança, que te dá motivo para viver. É saber que a vida não acaba aqui, ela continua. O ser humano, ele vive atrás da vida eterna. Por quê? É um tal de vai no médico para isso e toma fórmula para viver mais, para melhorar a resistência, melhorar a longevidade, melhorar a imunidade, melhorar os hormônios. Tudo isso é maravilhoso, funciona por um tempo, mas vai passar. A Bíblia fala que o mundo passa, os seus desejos, os seus encantos, a sua matéria, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para frente. Está lá em 1 João capítulo 2, verso 15 a 18, está esse fato, 17. Então, queridos, estamos aqui para estudar e temos falado de um assunto que é apaixonante, que é sobre o Gênesis. Muitos falam assim, Gênesis, a história da carochinha. Eu também pensava isso antes de me converter, porque eu era cientista. Eu era médico, cientista, fazia experiência com ratinhos, com cachorrinhos. Naquela época podia, hoje aí o IBAMA não deixa. Mas eu sou de outra época, 30 anos atrás era terrível. O que se fazia com os animaizinhos fazendo testes, essas coisas. Até hoje existe, né? A gente sabe que existe. Mas era totalmente avesso às coisas espirituais, porque eu não entendia. Eu falava, como é que pode Deus ter criado tudo em 7 dias? Se o universo tem 13 bilhões de anos, luz. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Como é que pode? Tudo provado. Como é que pode, se o primeiro fóssil humano tem mais ou menos 1 milhão de anos? E o ancestral mais próximo tem 15 milhões de anos. Que é o Egyptopithecus, que era ainda meio macaquinho, que ele ainda era meio macaco. O pessoal fala que ele foi o ancestral. E daí? Os cientistas aceitam. Aí o crente fala, não, Deus fez em 7 dias e não tem conversa. Não tem conversa, o que vai acontecer? A pessoa vai falar, tá bom, então vamos embora. Não conversamos sobre o assunto. Agora, não é isso. Porque se for assim literal, tem muita coisa errada na Bíblia. Como é que pode o sol ter sido criado no 4º dia e a erva verde no 3º? Qualquer criança da 7ª série, da 5ª série, sabe que a fotossíntese, que é a plantinha verde, precisa do quê? Da luz solar. Agora, o sol foi criado no 4º dia e no 3º dia foi feita a erva, as árvores.
Como é que fica isso? Mas você contava os dias, né, pastor? Se não tinha sol. E sem sol, como é que vai contar os dias? E outra, logo no Gênesis 1, diz assim, haja luz. Aí, no primeiro dia. E como é que pode o sol ser criado só no quarto dia? Das duas, ou então é tudo loucura, os crentes estão loucos perdendo tempo, ou então Deus tem mistérios que os crentes e os católicos e os estudiosos não descobriram, porque Deus não dá conta dos seus feitos. Abra em Jó 33, abra lá, olha essa, você que me assiste aí na internet, Jó 33, mas o senhor está repetindo algumas coisas, tem gente que não conhece, fazer o quê? Tem que aprender. Jó 33, no verso 13, diz assim, Jó 33, 13, eu como sempre tomando minha aguinha e meu café, olha só, Jó 33, 13, por que razão contendes com ele? Ele aqui é Deus, porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Deus não dá satisfação para o homem. Todo mundo pensa que o Gênesis é assim, primeiro dia eu criei os céus e a terra, depois eu disse haja luz, depois eu separei céu dos céus, aí eu mandei formar a terra e separou os mares, no segundo dia, no terceiro haja erva verde. Todo mundo pensa que Deus está dando explicação. Não, Deus não dá satisfação de nenhum dos seus feitos, e pelo contrário, Deus não fala literal, ele fala em mistérios, em parábolas. Uma parábola é uma mensagem enigmática, é uma mensagem figurada, que requer raciocínio e inteligência e muitas vezes revelação para ser interpretada. Onde é que está isso? Salmo 78, abra lá. Que bom o Evaldo conosco lá atrás, glória a Deus. Salmo 78, verso 1, olha que coisa linda, eu tenho ensinado vocês a raciocinar com o raciocínio espiritual, porque a letra mata. Então lá em 2 Coríntios capítulo 3 diz, claro, a letra mata. Então se você levar a palavra de Deus ao pé da letra, você não vai entender nada, e quem ouve entende menos ainda e vai repudiar. Então agora vocês estão entendendo que sol não é sol, lua não é lua. Então está escrito aqui, Salmo 78 diz, escutai a minha lei, povo meu, verso 1, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca numa parábola, dizendo Deus, proporei enigmas da antiguidade. Então a antiguidade é cheia de enigmas. Adão é um enigma, Eva, outro enigma, a serpente, enigma. Mas não aconteceu a serpente? Aconteceu, mas a Bíblia fala em Apocalipse 12, verso 9, que a antiga serpente é o diabo, ou Satanás, está escrito. Então a própria Bíblia se explica. Apocalipse 12, 9, caiu a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, está lá. Então quem é a serpente? Satanás. Ora, se Satanás é a serpente, ele enganou quem? Eva. Eva existiu, mas Eva é figura, é tipologia, ela significa o quê? A esposa de Adão, a igreja. Eva é a igreja. Como é que eu provo? Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo fala assim, verso 2, temo que assim como a serpente enganou Eva, a igreja seja corrompida da mesma forma. Está escrito lá. Então Paulo comparou, Paulo entendeu que a igreja é Eva. Ora, se a igreja é Eva, Adão quem é? Pode ser Cristo, porque Cristo é o segundo Adão. Prova isso, lá em 1 Coríntios capítulo 15 fala de dois Adãos. O primeiro Adão foi feito em alma vivente, o segundo espírito vivificante. O primeiro é carnal, o segundo espiritual. Então Jesus é o segundo Adão. E o primeiro Adão? O primeiro Adão é figura de Israel. Onde é que está isso? Oséias 6, 7, abra lá. Eu estou dando só um sabor para vocês. Nem sei o que eu vou pregar direito, mas é mais ou menos isso. Como tem muito visitante, tem que ensiná-los a ter gosto pela Bíblia, porque os crentes passam um espírito de religiosidade que ninguém aguenta. É proibido isso, proibido aquilo, então ninguém aguenta mais. Então a pessoa vai para a igreja e fala assim, o que é proibido na tua igreja, para eu saber?
Então a pessoa vai assim. Agora, fala, não, você vai descobrir a verdade do Gênesis. Aí a pessoa, Oséias 6, 7. Aí, ó. Mas eles, que é os israelitas, transpassaram o concerto como Adão. Oséias 6, 7. Como Adão. Então, assim como Adão passou o concerto, os israelitas também. Conclusão, Adão é figura de Israel. O primeiro Adão. O segundo Adão, Cristo. Eva tem duas Evas? Tem duas Evas na Bíblia. A Eva é figura de mulher. Existem duas mulheres. Existe a igreja carnal, que é o joio. E existe a igreja espiritual. Existe a igreja espiritual que acumula tesouro nos céus. E existe a igreja carnal que adora acumular tesouros na terra. Venha que você vai ser rico. Traz 1.000 para você ganhar 10.000. Virou poupança, não é verdade? Não é? Não vocês, vocês são os santos, essa igreja é uma benção. Mas aí fora está fogo. E eu vou botar uma fofoca para vocês. Fofoca. Minha esposa está aqui, ela é testemunha. Eu não sou de ficar assistindo televisão, vocês sabem que eu acho que a televisão é uma porcaria. Mas eu gosto de ver um jornal para ver como é que está a mentira de Satanás, quem morreu, essas coisas. Para ver quem está jogando, às vezes é um servo de Deus que está jogando. Eu falo, Deus dê misericórdia, né? Mas, e aí eu liguei assim, vi lá Jesus, novela de Jesus, falei, opa! Aí eu chamei minha filhinha e falei, filhinha, essa você pode assistir, novela de Jesus. Começou a novela de Jesus. De repente, o José e a Maria se beijando, feito não sei o quê. Eu falei, que negócio é esse na televisão dita evangélica? Uma lambança entre Maria e José, isso não é bíblico. Os crentes estão cegos, gostam da carne, passando na televisão. Tua molecada vai assistir, eu vou ver a novela de Jesus, tá pior que as novelas do ano 80. Sério, hein? Desculpa, eu assisti, não devia ter assistido para não falar para vocês. Cadê a Anne? Cadê a Anne? Tá aí, não é isso, Anne, que a gente viu aquele dia? Ela fica escandalizada, minha filhinha, falou, mas que é isso, pai? Na novela de Jesus? Mas tá terrível. Vocês veem que não dá para confiar nem nos programas evangélicos. Cuidado na hora de tocar nas coisas santas. Aquele que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade, está escrito lá em Timóteo. Pastor Lenilton prega duro. Porque eu quero que vocês vão parar no céu. Não me interessa que vocês ganhem o reino da terra, que muitos aqui já estão no reino da terra, já temos tudo aqui. A Bíblia fala, tudo é vosso, voz de Cristo, Cristo de Deus, e aí? Mas o que eu quero que vocês entendam, que existe um mistério, que vocês têm que ficar firme com Jesus, e não olhar para este mundo maligno, enganoso. Então, vocês estão entendendo que tudo que está na Bíblia, então o sol não é sol. A erva verde não é erva verde, abra lá no Gênesis 1. Olha aí, ó. Verso 11. Disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, verso 12, erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia, ou o dia terceiro. Percebeu, apóstolo Cleus? Terceiro dia, árvores, sementes, plantas, erva, campos, tudo que é verdinho, tudo que é planta, terceiro dia. Aí no quarto dia, verso 14, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, quer dizer, nem dia e noite eram separados. Então, conclusão, dia e noite aqui não é dia e noite, porque como é que pode não haver separação entre dia e noite, e já haver planta por aí? Maurício, você é um homem inteligente, como é que você vai explicar isso para uma pessoa que não é de Jesus? Ela lê e fala, escuta, que história é essa? Aí você fala, eu vou falar com o pastor. Não, você vai falar, isso é uma linguagem figurada, porque aqui o sol formado no quarto dia não é sol, a lua não é lua. Olha o que ele fala aqui, ó.
E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Verso 15, e seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os 2 grandes luminares, o luminar maior, que é o sol, para governar o dia, e o luminar menor, que é a lua, para governar a noite. E fez as estrelas. Agora eu pergunto, tem estrela aí que está chegando à luz agora, depois de 100.000 anos? A estrela mais próxima, fora o Sol, que é uma estrela, a mais próxima da Terra está a 80.000 anos-luz. Ainda não existia o homem como ele é hoje, e a luz já saiu de lá e está chegando aqui agora. A luz do Sol para chegar até nós demora 8 minutos. Se apagar o Sol, ainda fica Sol aqui 8 minutos, depois ela apaga. Agora, a estrela mais próxima, 80.000 anos-luz. Tem estrelas que distanciam 200, 300, 500.000 anos-luz. A luz está caminhando na velocidade da luz há milhares de anos. E como me dizer agora que Deus criou no 4º dia as estrelas do céu, depois de formar a Terra, sendo que a Terra não deixa de ser um planeta? Bom, então, pastor, onde o senhor quer chegar? Está ficando confuso. Eu quero deixar você doido pela revelação que eu vou dar. Porque eu me converti quando o pastor Olavo me deu essa relação. Porque eu era cientista, biruta, achava que os crentes eram tudo doido. De repente eu fiquei louco por Jesus, quando eu descobri a verdade. Então hoje meus colegas médicos, que eu deixei de dar aula na medicina para dar aula aqui. Então os médicos falam assim, eles olham e falam, Lenilton, ficou doido. Falam isso. Aí eu falo assim, alucinadamente por Jesus. Loucos por Jesus, como diz aquele pastor Lucinha, né? Então, pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte, olha aqui, ó, Gênesis capítulo 1, vou dar em 5 minutos, vocês vão entender rapidamente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio, que princípio, pastor? Teve um início lá atrás? Bom, existiu um Big Bang, a matéria deve ter tido um início. Mas como eu disse, Deus, ele fala por parábolas, então o princípio aqui não é princípio de tempo, mas sim fundamento. Qual o seu princípio de vida? Não significa início da vida, significa fundamento da vida. Qual os princípios que seu filho segue? Qual o princípio da tua vida? E qual o princípio da criação de Deus? Está em Apocalipse 2, abra lá, olha lá, desculpa, Apocalipse capítulo 3, olha lá, verso, olha lá, vamos lá, 14, e ao anjo da igreja, então Apocalipse 3,14, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é a testemunha fiel e verdadeira? Jesus. O Amém é Jesus. O princípio da criação de Deus, quem é? Jesus. Então, quem é o princípio da criação de Deus? Em Cristo foram criados o quê? Céus e terra, está lá em Colossenses capítulo 1. Então, se Jesus é o princípio da criação de Deus, eu posso substituir a palavra princípio por Cristo. Aí, lá em Gênesis 1, verso 1, eu posso dizer assim, em Cristo criou Deus os céus e a terra. O fundamento era Cristo. Jesus já estava lá no início, porque Cristo está fora do tempo. A grandeza temporal e espacial é coisa da matéria. Fora daqui não há tempo. Perceberam ou não? A eternidade não tem tempo. Quando vocês morrerem, vocês vão viver a vida eterna, para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal. Estamos aqui para decidir em algumas dezenas de anos como é que vai ser a nossa eternidade. Pastor, mas é assim? É assim. Uma prova decide se você vai ser empregado ou não vai ser empregado, se você vai passar na faculdade ou não vai passar na faculdade, uma prova, pois a tua vida decide onde você vai passar a eternidade, porque Deus quer de você a inclinação do teu coração. Antes os anjos foram eleitos por Deus para andar com Ele. O que aconteceu? Os anjos caíram.
Os anjos caíram. Agora Deus permitiu o homem vindo do pó, um homem que é pó, é que nem os animais. Lá em Eclesiastes capítulo 3 fala que os homens são que nem os animais. Como morre um, morre o outro. Pois Deus permitiu agora esse homem sem glória, do pó, pecador, entender o mundo espiritual, se converter pela fé e alcançar um reino eterno, só por causa da fé, do amor e da santidade. Fantástico. Então aqueles que já estavam com Deus, viam a Deus, que nem os anjos, o Satanás que caiu, estava ali com Deus. O que aconteceu? Caíram, não valorizaram. Vocês não, nós não vemos e somos abençoados pela fé. Jesus falou assim para Tomé: Tomé, tu vistes e crestes. Maravilha, parabéns para você, Tomé. Você precisou ver, tocar no meu lado. Mas mais bem-aventurado é quem não vê e crê. Mais bem-aventurado é você que não vê, mas crê. Tem gente que fala assim: pastor, nunca vi milagre. Ótimo, bom, você crê, mas eu creio em Jesus. Você está mais que abençoado. Porque quem vê muito sinal tem que crer mesmo. Agora, quem vê pouco, crê por amor. É uma credibilidade verdadeira. É um crer verdadeiro, pirata. Até o pirata se converteu. Olha aqui, ó. Olha o pirata ali. O lenço na cabeça. É pirata. Com o seu filhinho. Nascido no meio do mar. Mostra o pirata lá. Todos querem conhecer o pirata. O pirata se converteu. Família antiga aqui de Alphaville. Pirata já é velhão aqui. O pai dele está aqui há 30 anos, né? Muito bem. Então, queridos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vocês entenderam o que é princípio. Aí vem, a terra era sem forma e vazia. Bom, como eu falei, sol não pode ser sol. Porque o sol não pode ter sido feito no quarto dia. E nem no quarto dia literal. Então dia também não é dia. É período. Mas o que ele quer dizer aqui? Que a terra era sem forma e vazia. Mas a terra aqui é terra, planeta? Não. Terra é o coração do homem. Como é que você prova isso? Lá em Mateus 13, tem a parábola do semeador, que ele semeou em boa terra. Quando a palavra cai no coração do homem, ela cai numa boa terra. O bom coração é uma boa terra. É uma terra fértil. Então, o coração do homem é terra. Lá em Isaías 55 diz que assim como a chuva cai sobre a terra e dá condições de mantimento, de crescimento de planta, assim é a palavra que sai da boca de Deus e cai no coração do homem. Então a palavra de Deus é chuva que cai o quê? Numa terra que pode ser seca, mas ela é o que? Manancial de vida, é água viva. Então a palavra é água, a terra é o coração do homem. Vocês estão sendo agora molhados pela palavra que eu estou pregando. Tem muitos que estavam sedentos de Deus, começam a ouvir a palavra: pô, tem nexo que esse homem está falando. Quando eu me converti porque eu ouvi uma pessoa pregando que nem eu, falei: esse homem tem nexo. Não está falando de religiosidade, está falando de lógica. Então vou escutar. Aí eu quis conhecer a Bíblia, como eu estou falando para vocês hoje. Então, queridos, a terra que agora era sem forma e vazia, porque o homem primitivo não tinha forma. Ele era vazio. E havia trevas sobre a face do abismo. Abismo, agora sim, abismo é terra. Abismo, quando a Bíblia fala que nós fomos lançados no abismo, o abismo é o que cobre a terra, o planeta. Então o abismo é onde nós estamos. Então o que acontece? Há trevas sobre a face do abismo. Que trevas? Falta de luz. O que é luz? Luz é entendimento, é palavra. Olha lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Onde é que está isso, Adriano? Salmo 119. Quem falou 105? É uma capacidade, esse presbítero, né, evangelista? É uma capacidade internacional. Então, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra é um farol, é luz. Então, quando Deus disse, verso 3, haja luz, haja palavra, haja entendimento, haja discernimento, e não haja luz literal. Havia trevas sobre o coração do homem, pois Deus trouxe a palavra.
Lançou sobre o coração a palavra. E aí o homem começou a entender o que é certo, o que é errado. Aí começou a discernir. Aí o que aconteceu? Houve com isso o quê? Verso 4, e viu Deus que a luz era boa e deu separação entre a luz e as trevas. O que é luz? Luz é vida. Luz é boas obras. Está lá em Mateus capítulo 4. Não se pode edificar, não se pode pegar um velador e pôr embaixo. Tem que pôr no alto para que ilumine toda a casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mateus capítulo 4 fala isso. Então luz é obra, é vida, é santidade, é dignidade, é Jesus. E trevas é aquilo que não é luz. Então a luz e as trevas sempre existiram sobre a terra. Então Deus falou, agora, a partir de agora, pela luz, as pessoas já sabem o que é certo, o que é errado. O homem tem capacidade para discernir o bem e o mal. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou a noite. Ah, mas pastor, então, tá vendo? Luz é dia. Você quer saber o que é dia? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abra lá. Eu nem ia pregar isso, ia pregar Lameque, hein? Coitado do Lameque, deve estar me xingando. O quinto depois de Caim. É outro sétimo depois de Adão, o Lameque. Tem mistério aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, verso 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. O que é ser filho do dia? É filho da luz. O que é filho da luz? Filhos de Deus. Porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Está lá em 1 João capítulo 1, verso 5. Olha como a Bíblia se liga. Então luz é dia, dia é Deus, é boa obra. Então vós sois filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então quando a Bíblia fala que que Deus separou trevas de luz, ele não está falando de luz física. Ele está falando do que é certo, do que é errado. Entenderam? Então o Gênesis não está preocupado em explicar a história da carochinha. Deus está preocupado em trazer para nós a verdade espiritual. Muda toda a visão. Tem lógica. Agora a pessoa fala, opa, é um livro para raciocinar. Não é um livro ignorante como pensam os ímpios. Que os ímpios pensam que a Bíblia é um livro de... Mas culpa de quem? Da teologia. Que não está pregando o que eu estou pregando aqui. Devia estar pregando. Desculpe os teólogos. Ainda bem que eu não devo nada para ninguém. Fala, Adriano. Matou Abel. Ele matou Abel e depois caiu fora. Casou. Aquele pessoal lá, aquela mulher que ele casou, eu entendo se veio de Adão. Você é muito inteligente, Adriano. Você devia estar aqui a semana passada. Eu expliquei isso. Mas vou explicar de novo porque você merece essa explicação. E todos os visitantes. Porque todo mundo pensa, Adriano, que Caim casou com a irmã. Ou com a prima. Ou até com a mãe. Não, Deus permitiu porque não tinha mais ninguém. Como? Quem disse que não tinha ninguém? Quem disse? Se eu já falei que existem milhares e milhares de fósseis com mais de 20 mil anos. Como é que fica? Se o Adão que nós conhecemos tem 6 mil anos. Pode fazer a conta. De Adão até Abraão, 2 mil. De Abraão até Jesus, 2 mil. Dá 4 mil. De Jesus até nós, mais 2 mil. 6 mil anos. 6 mil anos de possibilidade de redenção. Adão foi o primeiro homem na genealogia de Cristo. Não foi o primeiro homem sobre a terra. Havia gente fora do jardim. Gostou dessa, né, Adriano? E vou provar para vocês hoje. Glória a Deus. Eu vou chegar lá. Aliás, a história hoje é sobre Caim e seus filhos. Entre eles Lameque, que era o sétimo, que veio antes do irmãozinho de Caim, chamado Sete, que veio para quê? Para compensar a morte de Abel. Ah, mas não teve menina? Não, porque Deus não é louco para pôr uma menina para os crentes pensarem que o irmão casou com a irmã. Então Adão e Eva não tiveram filha. Teve Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí no choque da morte, eles não tiveram mais sexo. Adão e Eva. Não tiveram mais filhos.
Não sei se tiveram sexo, mas filho não tiveram. Aí Caim, que estava longe, casou na terra de Nod com a esposa e teve vários filhos. Olha aqui, Gênesis capítulo 4, olha lá. E conheceu Caim sua mulher, verso 17, ela concebeu e teve Enoque. Então ele teve um filho, Caim, chamado Enoque. Chamou seu filho, chamou o nome da cidade pelo seu nome do seu filho Enoque. Enoque nasceu, e de Enoque nasceu Irade. Olha aí. Irade nasceu Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque, que era o 7º depois de Adão, o 5º depois de Caim. Olha que interessante. Então, aí, olha aqui, ó. Verso 25, Adriano. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela deu à luz um filho e chamou o seu nome de Sete. Esse foi o próximo depois de Caim e Abel. Adão e Eva não teve menina nenhuma nessa jogada. Para ninguém pensar que o filho casou com a irmã. Não existe essa heresia teológica. Os crentes pensam isso, mas havia gente fora do jardim. O jardim do Éden, aliás, o jardim plantado no Éden. Éden é um espaço. Éden é um lugar que até hoje é o centro das decisões humanas. Fica lá na Síria e em Israel. Como é que eu sei isso? O Éden tem 4 rios, né? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Os 4. Ora, Tigre e Eufrates está lá na Mesopotâmia, lá em cima nos assírios. Depois para baixo tem o Jordão e depois o Nilo, que é o Gion. 4 rios que banham toda a região do quê? Do Oriente Médio. Então o que é a terra do Éden? Oriente Médio. Aí você fala, peraí pastor, o Oriente Médio é pura seca? Depois do dilúvio. Antes não. E o jardim do Éden onde está? Ficou debaixo das águas do dilúvio, acabou o jardim do Éden. Tem crente que fala assim, ainda vou achar o jardim do Éden. Vai esperando. Você esqueceu que teve dilúvio? Quando aconteceu o dilúvio, pastor? 1650 anos depois que Adão saiu do paraíso. Gente, espera aí, é tempo. 1650 anos depois que Adão saiu do paraíso, aconteceu o dilúvio. 500 anos, o Brasil de meia dúzia de gato pingado que vieram de Portugal. Hoje tem 205 milhões. Você imagina 3 vezes esse espaço de tempo, 1650 anos. É muita gente, tinha muita gente na Terra. Tinha Atlântida, continente perdido. O deserto do Saara era floresta. No Mediterrâneo não havia água, ali eram cidades. Então o que era terra virou água, o que era água virou terra. Houve uma mudança da configuração do planeta Terra. Por quê? Porque choveu 40 dias e 40 noites, mudou tudo. Perceberam? Então você vê como a ciência ajuda a Bíblia. Tem lógica. Fala. Pode falar. O versículo, capítulo 5, o versículo 3, né? Isso. E Adão viveu 130 anos. Não, é o versículo 4. E foram os dias de Adão, Isso. depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Sim. Como a gente pode entender? Depois de 7 veio. Ele teve filhos e filhas. Depois. Depois de 7. Olha aqui, ó. E foram os dias de Adão, depois que gerou 7. Eu estou dizendo o seguinte, até 7, Caim já estava no 7º neto. Ele não teve filhas até esse momento. Foram os dias de Adão, depois que gerou 7, 800 anos. Adão viveu 930 anos. Ele gerou 7, 130, com 130 anos. Ele viveu 800 depois. Mas aí 7 aconteceu depois do Caim, que já tinha casado. Aí depois ele gerou filhos e filhas, não tem problema. Mas aí já não vai casar mais, porque os outros já estão casados. Esses 930 anos foi depois do pecado, né? Depois do pecado. Antes ninguém sabe. Pode ser um dia, ou pode ser a eternidade. Porque o dia que ele pecou, morreu. É que nem o crente. O crente fala assim, não, eu não peco, ou eu não vou cair. Aí ele cai. Aí ele fala, opa, não morri. Poxa, esse negócio de falar que morre é mentira. Pode pecar que não acontece nada. Aconteceu com Adão. Adão pecou, falou, olha Eva, a serpente é gente fina. Porque Deus falou que a gente ia morrer. Nós aprontamos com a maçã e estamos vivos. Mentira. A partir daquele momento começou a contar o tempo. Ele morreu depois. Era para ele ter vida eterna. Ele poderia comer da árvore da vida. Ele escolheu a árvore da ciência do bem e do mal. As 2 árvores estavam no centro do jardim. Ele escolheu a árvore errada.
Porque a serpente enganou, como hoje também. Hoje a igreja é enganada pela serpente. A igreja está mais inclinada para o mundo do que para as coisas espirituais. A igreja hoje assiste mais pornografia do que ora. Não vocês que são santos, mas aí fora. Aí fora. Aí fora fala-se mais mal do que bem. A igreja apronta mais coisas erradas do que boas. Igrejas, eu estou falando. Tem igreja que você vai falar assim, ô irmão, glória a Deus. A pessoa fala, que igreja você é? Ah, eu sou da igreja da Assembleia. Ah, você é primo então. Falaram isso para mim já. Então, isso aí é errado. Mas a pessoa não acha que está errado. Que nem Adão, ele comeu da árvore e falou, não é bem assim. Então, irmãos amados, como disse o Adriano, quem foi que falou? A partir do momento que Adão caiu, começou a contar o tempo de vida dele. Ele viveu 930 anos. Mas não foi o que viveu mais. Matusalém morreu no dilúvio. Matusalém foi foi vô de Noé. Morreu no dilúvio. Não quis entrar na arca. Aliás, ninguém acreditava na arca. Por quê? Por que ninguém acreditava em Noé? Quem sabe me dizer? Quem falou? Nunca tinha chovido. Não porque ele não acreditava em Noé, porque não era boa praça. Não. Eles eram amorosos, era família ali. Só que não acreditavam porque nunca tinha chovido. Prova, pastor. Gênesis capítulo 2, abra lá, que é importante. Toda planta do campo ainda não estava na terra, toda árvore do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Aí o que acontecia? Verso 6, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então era um fogue, era uma garoa, não havia chuva. Por não haver chuva, com a abertura do céu, não havia arco-íris. Por isso que foi novidade quando apareceu o arco-íris depois da chuva de Noé. Porque não existia arco-íris antes, porque não havia chovido sobre a terra. Por isso que quando choveu abundantemente 40 dias e 40 noites, mudou o clima, a ponto de o sol se expor totalmente, coisa que não acontecia. Isso dá a entender que ele construiu a arca com os filhos dele sozinho, então, né? Porque ninguém acreditava, né? Não, mas os filhos eram submissos. Ele construiu com os filhos, Construiu com os filhos. Porque ele viu falar que os gigantes lá iam ajudar ele. Mas quem falou isso? Que filme? De Satanás? O filme do Russell Crowe? Aquele filme tá mais para MSC. Aquele filme parece os navios que a gente pega aqui em Santos para fazer um cruzeiro. Você viu o filme? Uma hora que o Noé no filme, eu fui assistir o filme. Tem uma hora que o Noé senta na coisa, tem uma lanchinha, eu falei, pô, que isso? Tá melhor que o MSC? Tá melhor que o... Não é verdade? Que o cruzeiro que a gente faz lá? Irmãos, Hollywood não leu a Bíblia. Me perdoe. Eu assisti o Apocalipse também com o nome dele? Nicolas Cage. Irmãos, quanta coisa errada. Não leem a Bíblia. Se os crentes não leem, imagine os ímpios. Imagine o Spielberg. Lê nada. Desculpa, não é vaidade. Eu estou longe de mim, estou longe disso. Mas eu quero que vocês entendam a verdade. Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Nós estamos numa época de decisões. O mundo não aguenta mais religiosidade enganosa. Chega. É hora de descortinar a verdade. E a verdade não é literal. A verdade está clara aqui na Bíblia. Está clara. Pra vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Verso 6 de Gênesis 1 diz assim: haja uma expansão no meio das águas. Olha só. E haja separação entre águas e... Todo mundo pensa o que nisso? Que veio os continentes e separou as águas dos oceanos, é isso? Não. Porque olha só. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas, verso 7. Que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Peraí, confundiu tudo. Até haver uma expansão no meio das águas, separou água de água. Aí ele fala que existe água em cima da expansão e água debaixo da expansão. Olha lá. E Deus fez separação entre as águas de baixo e de cima. Verso 8. E chamou Deus a expansão céus. Confundiu mais ainda. Quer dizer, Deus pegou águas que estavam misturadas e separou. Fez águas de cima. E essas águas que estavam misturadas fez uma parte águas de baixo.
E no meio ficou uma expansão. E chamou essa expansão de céus, verso 8. Começa a ficar claro. Se na Bíblia tudo é figurado, águas não são águas. O que são águas na Bíblia? Apocalipse 17:15. As águas são povos, multidões, nações e línguas. Pessoas. Águas são pessoas. Ora, mas Deus separou dois tipos de pessoas que estavam misturadas. Dois tipos de povos. Os anjos, que são gigantes, e separou os homens. E nunca mais os de cima tiveram contato. Aí ficou o quê? Águas de cima, anjos. E ficou águas de baixo, homens. E chamou a expansão que divide os dois do quê? Céus. Agora ficou claro. Os anjos estão lá em cima, embaixo estão os homens, no meio estão os céus. Ficou claro agora. Agora dá gosto estudar a Bíblia. Agora tem lógica. Fantástico, não? Vamos continuar. Vamos continuar. Aí verso 9, agora olha essa aqui. Então, aqui nada mais é do verso 6 ao 8 que o dilúvio. Que no dilúvio, irmãos, os anjos e os homens e os nefilins, que eram os filhos da mistura de anjos com homens, que quando os anjos entravam as mulheres, nasciam seres diferentes, que eram gigantes também, chamados nefilins. Pastor, o senhor está piruta? Não, Gênesis capítulo 6, é a Bíblia que fala, abra lá. Olha aqui Gênesis 6, vou ler de novo para vocês entenderem. Está entendendo, gente? Está entendendo? Esses anjos eram os demônios ou os anjos que fizeram? Os demônios antigamente se materializavam, a partir do dilúvio não mais conviveram com as mulheres, acabou. Olha aqui, e aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar, lhes nasceram filhas, isso aqui homens que nem nós, viram os filhos de Deus, outro tipo de pessoa, que as filhas dos homens eram formosas, filhos de Deus e filhos dos homens. Esse Deus aqui é Elohim, anjos, que o plural de Eloá, Elohim, é anjo. Na presença dos deuses a ti cantarei. Na presença dos anjos, a mesma palavra. Deuses ou anjos. Né? Então, olha aqui, na presença... Então viram os filhos de Deus, que os filhos dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então houve uma miscigenação, um cruzamento ilícito, que Deus não se agradou, entre anjos e homens. Olha aqui, Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, olha aqui, olha aqui Marcos, e também depois, quando os filhos de Deus, que eram os anjos, entraram as filhas dos homens, delas geraram filhos, esses eram quem? Os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Aí você vai me perguntar, prova, pastor, que esses filhos de Deus eram anjos. Eram seres espirituais que estavam materializados e entraram nas mulheres. Jó 1, abra lá. Vai anotando para você pregar lá no serviço, para aquela turma que é tudo ignorante, que fica tirando uma de você. Que a mim ninguém pega. Eu quero ver se me chamam na televisão para ver se eu passo vergonha. Quero ver, ninguém me chama. Só me chamou para pregar lá em Embu. Lá em Embu eu vou pregar domingo. Amém? Glória a Deus. Jó capítulo 1, vamos lá. Olha que coisa linda aqui, olha só. Verso 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus, olha aqui, o mesmo filho de Deus, Laís, olha aqui, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então eram seres espirituais que vieram se apresentar perante Jeová. Quem são esses anjos? Filhos de Deus que nem estavam lá em Gênesis 6, filhos de Deus que entraram nas mulheres, coabitaram com as mulheres. É o pecado original dos anjos. Tem até peça teatral, o sexo dos anjos, que os anjos desejaram as mulheres e pecaram e caíram. Fala. Esses anjos são demônios ou os anjos? Anjos, não, os anjos da classe demoníaca, só que os que não caíram pertencem à mesma classe. Por exemplo, hoje está um tal de médico
que nem o Dr. Bumbum, que matou gente por aí. Aí aparece outro que matou não sei quem. Daqui a pouco eu vou falar assim, esse é médico? Cuidado porque deve ser parente do Dr. Bumbum. Por quê? Porque a classe fica comprometida. Então, os anjos, um terço caiu. Está lá em Apocalipse 12. Outra parte não caiu, mas toda a classe ficou comprometida. Porque Deus não confiou mais nos anjos. Ele não confiou mais nos anjos. Ele não chamou mais os anjos de filhos. Não existia, não é que existia o livre-arbítrio, existia a obediência, mas eles poderiam tanto existia livre-arbítrio que eles caíram, né? Pastor, Fala. Olha, é o seguinte, há uns anos atrás eu fui professor da Escola Bíblica Dominical e a revista da Escola Dominical que nós estudávamos era sobre anjos. E inclusive caiu esse versículo aí, essa passagem dos anjos, dos filhos de Deus que conheceram a filha dos homens. Você acertou essa passagem? Você concorda comigo então nisso? Não. O que eles falaram Olha lá? só, aí quer dizer, eu como professor eu tinha que ir no meu líder lá para me passar para os jovens, né? Porque eu era professor dos jovens. E aí ficou naquele dilema. Eu falei, mas espera aí, então pelo que está falando aqui, então os anjos teve relação sexual com as mulheres, né? E nasceram gigantes. Aí eles me explicaram o seguinte, que os filhos de Deus eram os filhos de Sete, que adorava a Deus. E os filhos dos homens, segundo que eles me ensinaram, né? E que eu passei era a descendência de Caim. Exatamente. Aí eu falei assim, mas espera aqui, por que então eles falaram para mim isso daí? É uma doutrina, testemunho de Jeová. Porque até tem no livro deles aquelas figuras, né? O anjo olhando as mulheres se banharem e tal. Aí eles falaram, não, isso daí é uma doutrina errada, que os anjos tiveram relação sexual. Inclusive, a gente estava estudando sobre anjos. E uma das coisas que eles me ensinaram, que o anjo ele é assexuado, ele não tem sexo. Então não havia possibilidade do anjo ter... Discordo, sabe por quê? Aqueles 2 anjos que foram buscar Ló em Sodoma eram tão bonitos que os homens bateram na porta de Ló. Tira esses 2 para fora para que tenhamos contato com eles. Lembra disso? Eram homens. Jeová e 2 anjos foram conversar e almoçar com Abraão. Sentaram e comeram cordeiro. O anjo é igual a um homem. Para quem não sabe, não é um ser de asas. Os anjos que buscaram Ló, 2 homens, tanto é que o povo quis ter relação com eles. Está lá no livro de Gênesis. Então, conclusão, os anjos podiam sim ter relação. Não é que os anjos que não caíram, cortaram, não eram deste mundo, mas os anjos desejaram as mulheres. Caíram. Chegaram a ter relação sexual? Nasceram os filhos, os gigantes, que eram criaturas terrivelmente fortes, que tinham força angelical junto com a carne. Entendeu? O livro de Enoque é fantástico nisso. Só que acontece com o quê? Que a doutrina que é passada, eles cegam, a pessoa não consegue ter essa visão. Você vê que os próprios testemunhos de Jeová, dos quais eu não concordo com nada, nesse ponto estão certo. Tem 2 coisas que os testemunhos de Jeová acertaram. Esse negócio dos anjos e a nova terra que vai existir também. Eis que criou novos céus e nova terra onde habita a justiça. A hora que você vai habitar a justiça, vai ter gente aqui. Ou a terra vai ficar no espaço vazia quando a gente estiver no céu. O que está errado no testemunho de Jeová é que eles não creem que todo mundo vai para o céu. Só creem que 144 mil vai para o céu. Só que Apocalipse 5 fala assim, eis que vejo, disse João, milhões e milhões e milhares com palmas, glorificando a Jesus. Então, haverá milhões e milhões de salvos. Só entre o século 2 e 3, a perseguição cristã foi tão árdua que matou 7 milhões de cristãos durante 2 séculos. Imagine só quanta gente vai ter no céu. O céu é um lugar, não é só 144 mil é a guarda pessoal de Jesus. Já expliquei para vocês, está lá em Apocalipse 14, uma guarda pessoal. Jesus vai ter 144 mil que não se contaminaram com as igrejas, cuja doutrina é perfeita, santidade total. Esses vão andar com Cristo. Entendeu? Tem nada a ver com o que eles falam. Agora, os anjos desejaram as mulheres, caíram.
Quisera que os anjos fossem santos. Não são, infelizmente não. Você vai julgar os anjos, 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Os anjos pecaram. Vou mostrar para você. Não, eu sinto que ele está em dúvida ainda. Abra lá em Jó, abra em Jó. Porque não é possível, como o anjo ele pode ter vamos supor, falando de uma maneira clara, o anjo pode ter um esperma que fecunda com o óvulo da mulher e nasce um ser, né? Então é uma coisa assim que eu... Mas acabei de falar para vocês que os anjos tinham corpos naquela época, se materializavam. Depois eles foram proibidos. Tanto é que eles viviam no nosso meio, viviam no meio dos homens. Eram normais, eram seres normais. Pastor, é que dá a entender que os anjos é tipo assim, espírito, sabe? Você está pensando que anjo é batiazinha em espírito? Não, não é isso aí. É que ele incorpora, que ele tinha o poder de se transformar em objetos animados e inanimados. Sim. Nós estudamos também, nós aprendemos sobre isso. É. Mas não havia, pelo que me ensinaram, que não Sim. havia possibilidade do anjo ter um esperma que fecunda lá com o óvulo da mulher. Não, mas tinha. Agora vou mais longe. Como é que Jesus nasceu sem o sexo? Como é que Jesus nasceu sem sexo? E vou mais longe. Uma vez eu provei numa pregação minha, não sei quem lembra, faz tempo, que Isaac não nasceu do coito entre Abraão e Sara. Sabia disso? O que eu posso fazer? Olha só, a palavra diz que quando Abraão orou, e todas as mulheres abriram a madre lá em Gênesis 20, quando Abimeleque tentou pegar a mulher de Abraão, Deus falou assim, se você tocar nessa mulher eu te mato. Lembra? Aí Abraão ficou com... Aí Abimeleque chamou e falou, e as mulheres ficaram todas estéreis. Aí o Abimeleque falou, escuta Abraão, você não falou que era sua esposa, você falou que era sua irmã? Ele falou, mas ela é minha meia-irmã, prima, né? Mesmo pai e tal, mas eu tinha medo que você me destruísse, me matasse. Aí Abraão orou, e elas abriram a madre novamente. Conclusão, Abraão tinha poder para abrir a madre, sexualmente. Por que a mulher dele não abria? Então, entenda isso, Abraão teve sexo, não conseguiu. Aí ele entrou em oração e falou, agora eu vou esperar na parte de Deus. E visitou Jeová a Sara, e Sara deu à luz a Isaac. Está escrito lá. Visitou. Por que vocês acham que é tão sério? Eu já orei para muitas mulheres, está aqui minha esposa que não deixa me mentir, e elas abrem a madre aqui hoje em dia. Hoje. Todo mundo. Agora, não é um fenômeno abrir a madre e coração. Agora, o fenômeno é nascer sem sexo. Só tem dizendo dois, Jesus e sem heresia nenhuma, Israel, que é o chamado Isaac. Por isso que o povo de Israel é um povo diferente. Porque ele veio da semente de Jeová. Forte essa, né? Prova, eu tenho toda a aprovação. Mas a tua escola não ensinou isso, então você tem o quê? Uma condição de não aceitar. Porque a gente traz o que aprendeu. É difícil quebrar as ataduras. Quando Paulo perseguiu os cristãos, Jesus falou assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ué, quem é, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, duro é para você quebrar a tua religião. O que você aprendeu com Gamaliel? O que vocês aprenderam nas Assembleias de Deus, nas pentecostais, nas presbiterianas, nas batistas, nas adventistas, então nem me falem. Como é difícil explicar que a lei foi para a cruz. O adventista, ele estuda muito a Bíblia. O testemunho de Jeová, na hora que você fala, vamos conversar, e você mostra o que eu estou falando, ele fica louco, ele vai embora. Então é difícil uma pessoa que é doutrinada se converter. É difícil. Eu também tinha preconceito. Quando eu ouvi uma palavra racional como essa que eu estou pregando, foi que eu me converti. Então hoje eu prego para cientista, e o cara não vem com história falar que não acredita, porque olha, se não acredita porque não tem lógica, está errado. Porque eu explico a Bíblia para ele. Só vai não acreditar porque não tem fé. Percebeu? Agora, falar que a Bíblia é a história da carochinha, que está errada, não. Agora, os anjos entraram às mulheres. O Satanás entrava nas mulheres. Está escrito no livro de Samiasa, no livro de Enoque. Fala. Hebreus 13:2 fala, né? Que não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Anjos. Então daí dá em forma de homem. Homem. É. Interessante isso.
Mas é que é difícil entender, porque você foi professor da escola dominical. Imagine um sacerdote católico para se converter. Difícil. Difícil. E se eu contar coisas que você nem imagina? Por exemplo, que no Velho Testamento a coisa é mais brava que você imagina. Não vou falar nada, é muito pesado. Não é hora. Mas um dia nós vamos chegar lá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da religiosidade, daquilo que é aprendido, daquilo. Eu vou te provar que o ensino está errado. Os filhos de Sete mesmo não invocavam a Deus. Sete não era de Deus, sabia? Vou provar para você. Olha aqui, ó. Abra lá em Gênesis capítulo 4, verso 25. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, ela teve um filho e chamou o seu nome de Sete. O que significa Sete? Compensação. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho. Chamou o seu nome Enos. Então, em Enos, se começou a invocar o nome do Senhor. Sete não queria saber de Jesus, nem menos ainda Adão. Nem Adão, nem Eva não queria saber de Jesus. Enos chegava assim, vovô, vamos orar? Aí Adão fala, quer orar? O quê? Bora com isso. Conheci a Deus, não quero mais saber. É ou não é? É que nem os crentes hoje. Vamos para a igreja? Não, vou ficar aqui em casa. Que nem Adão. Vamos ver onde vamos parar. O Sete não quis saber de Deus. Agora, Enos, olha aqui, ó. Então se começou em Enos a invocar o nome do Senhor. Então, falar que toda a descendência de Sete de Deus não é verdade. Enos era, mas nem todo mundo. Não foi em Sete que começaram? Não, lê na Bíblia, irmão. Eu li esse versículo aí... Lê na Bíblia. Em Sete que começaram a adorar a Deus. Aonde? Não é isso que fala. Sete deu Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Então não vou encontrar Adão no céu, então? Adão não. Se tiver lá tem coisa errada. Fala. Pastor, eu tenho uma dúvida. Você estava falando dos anjos, sei que não é outro assunto, mas só para eu... os anjos que o senhor falou, correto? Eles pertenciam a Deus Jeová, que é ao contrário do Novo Testamento. Porque assim, está em Êxodo 21... Aqui. Jeová é o Senhor dos exércitos, é o rei dos anjos, sempre. Isso. Quem é o Senhor dos exércitos? Jeová. Ele é o líder dos anjos. Tanto é que quando os filhos de Deus vierem apresentar-se perante Jeová, veio Satanás entre eles. Então todo o exército dos céus são os anjos, e se você pegar também antes de Jesus, os demônios, porque os demônios antes desafiavam a Jeová. Depois que Cristo acabou, o Satanás nunca mais teve acesso. Acabou. Só tem uma maneira do diabo voltar na presença de Deus hoje, sabe qual é? Através da igreja. Quando a igreja dá brecha, aí o diabo sobe. Se o crente é santo, o diabo não tem brecha. Quando o crente peca, o diabo entra junto, dentro da igreja. Verdade. Porque assim, está aqui assim, Êxodo 21, isso é um dos que tem, né? Tem vários. Que fala assim, Deus falando para Moisés, o monte está falando assim, olho por olho, dente por dente. Isso aí é Jeová. Jeová é o Deus da lei. Jesus veio trazer a graça e a misericórdia. Isso, aí Jesus já fala o contrário. Né? Fala o contrário. Isso, você falou tudo. Você é um cara que está com visão lá na frente. Ele não pegou essa ainda. Bom, você já pegou. Percebeu a diferença? Jeová disse, olho por olho, mata todos os inimigos. Jesus disse, amai vossos inimigos. Bendizeis os que vos maldizem. Fazei bem àqueles que vos perseguem. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai que está nos céus. Isso está lá em Mateus capítulo 5. Mateus 5, 45 em diante. Porque Deus, o Pai, faz com que sua chuva desça sobre bons e maus, e o sol se levante sobre justos e injustos. Então, o verdadeiro Deus chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. O que o crente tem que pensar hoje? Velho Testamento? Não! E eu sou da Assembleia de Deus, mas eu digo isso na frente deles. O crente tem que buscar o Novo Testamento. 2 Coríntios 3, 14. Abra lá, Roberta. Às vezes eu falo um nome assim para a pessoa acordar. 2 Coríntios, capítulo 3. Olha essa aqui. Olha essa aqui, meu irmão. Qual é o seu nome mesmo? Marcos, olha só. Outro Marcos, tem 2 Marcos aqui. Glória a Deus.
2 Coríntios 3,14. Mas os seus, aqui falando do povo de Israel, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo o quê? Abolido. Pode ler na sua Bíblia. O Velho Testamento foi por Cristo o quê? Abolido. Jesus cravou na cruz o Velho Testamento. Por isso que Jesus falou, um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento. Acabou a lei de Jeová. Vai para a cruz. E mais, separados estáis de Cristo, está em Gálatas capítulo 5, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quem se justifica? Eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal, eu não sei o que, está enumerando pela lei, está se justificando pela lei, caiu da graça. Prova isso, Gálatas, vamos lá ler, senão vocês vão pensar que eu sou herege. Bom, já chamam, né? Fazer o quê? Ó, Gálatas capítulo 5, olha lá. Olha só que lindo, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, que eu falei. Então, conclusão, a lei acabou. Porque a lei do Espírito de vida me tirou da letra. Da lei que condenava o pecado. Porque a lei me traz o conhecimento do pecado. Por exemplo, Marcos, eu tenho uma grama linda aqui, gramadinhos, bonito. Aí eu falo assim, nossa, que judiação pisar aqui. E vou embora. Aí alguém põe a placa, não pise. Aí eu falo, puxa, dá vontade de pisar. Só porque falaram que não pode pisar. Isso é lei. Até a lei não havia. Se eu pisasse, eu não era culpado. Se eu pisasse, eu não pisasse, não mudava nada. Mas eu voluntariamente não ia pisar. Mas porque tem lei agora é pior. É a discussão da maconha livre ou não. Quanto mais proíbe, pior. A lei leva à concupiscência. Paulo fala isso em Romanos capítulo 7. Então eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Então a lei de Jeová veio para abundar o pecado. Então os anjos que deram a lei trouxeram um problema para o homem, porque nenhum homem consegue seguir a lei. Pastor, não foi Deus que deu a lei? Não! Não! Foram os anjos que deram a lei, sabia disso ou não? Não. Gálatas 3, 19, abra lá, abra a sua Bíblia. Eu gosto de professores da escola dominical, amo professores. Quanto mais a pessoa é alta na graduação, eu gosto de conversar com ela. Gálatas 3,19. Logo, abriu aí, Marcos? Vamos ler, vamos lá. 3,19. Gálatas 3,19. Vamos ler. Ó. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Agora, olha o que é mais forte aqui, ó. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Quem foi que pôs a lei na mão de Moisés? Anjos. Os anjos deram a lei. Não foi o Pai. Pastor, um texto não faz pretexto, tá bom. Atos 7, 52, 53, 54. Abra lá. Vamos lá. Estão assistindo aí na câmera ou estão assistindo televisão a novela Jesus com beijo na boca de José com a Miriam, com a Maria? Estão assistindo aquela novela? A semana que vem. Atos capítulo 7, verso 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ele falando com os judeus. Vocês receberam a lei, olha só. Estevão sabia disso pelo Espírito. Vocês receberam a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E na hora que eles ouviram isso, verso 54, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração. E rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Essa é a grande prova que Deus e o Pai, e Jesus e o Pai são diferentes. Ele olhou para o céu e viu a glória do Pai, e viu do lado Jesus, e estava cheio do Espírito. Então o Espírito está em nós, Jesus está à direita do Pai, e o Pai está na glória eterna. Pronto. E quem deu a lei? Os anjos. Não foi o Pai. O Pai permitiu. Por quê? Porque se a ofensa abundou, superabundou a graça. Tinha que vir a lei, para o homem ver que ele não consegue seguir pela lei, ele precisa de Cristo. Aí o que acontece? Quando eu sou perdoado por Jesus,
Eu falo, não é mérito meu, é ele. Quando eu falo, não, eu consegui vencer. Eu segurei, não pequei, não menti, mordi minha língua, sangrei, mas não pequei. Mérito meu. Agora eu falo assim, Jesus, só tua graça e misericórdia, mérito dele. Toda a glória dele. Para ele, por ele, para ele. É diferente. Então, a lei veio como aio para provar que o homem e a carne para nada aproveitam. Jesus falou em João 6,63, a carne para nada aproveita, o Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então as palavras de Jesus é que nos dão vida, e não as palavras do Velho Testamento. Ah, mas por que serve o Velho Testamento? Para mostrar o caminho de Jesus. Acabei de falar que Jesus, Adão segundo era a figura de Cristo. Eva, figura da igreja. Serpente, figura do diabo. No Éden está toda a história da humanidade, prefigurada, para eu com inteligência entender as coisas que em breve vão acontecer. Quem levantou a mão? Fala, irmão. Eu sempre na conversa da lei, e essa mesma lei que Jeová deu, para os anjos, mandou Moisés para o inferno. Não está em Judas. Eu não posso dizer que ele foi para o inferno. Não está escrito na Bíblia. O que diz é o seguinte, Moisés... Mas quem falou que o corpo de Moisés, depois de morto, foi disputado? Não. O corpo de Moisés foi disputado antes da morte. Depois que morreu. Esse é um erro da teologia, falar que o corpo de Moisés foi disputado depois da morte. Para quê? Moisés foi disputado antes da morte. É que eu achava que depois que Jesus veio, ele foi e salvou ele, como falar, ele pregou por espírito de prisão e salvou. Jesus pregou por espíritos de prisão em espírito, como? Nos profetas do Velho Testamento. Jesus não foi para o inferno pregar para ninguém. Ninguém se converte no inferno. Prova isso? Provo. Vamos lá. Vamos lá. Então, isso está lá em 2 Pedro capítulo 3, que você falou. Forte, mas nada é difícil. O pastor Lenilton está preparado. Depois de tantos golpes, tanta pancada nesse mundo. Já vi gente sem cabeça, machadada no olho, gente aberta, criança morrendo com lombriga, saindo pelo ouvido. Vi tudo isso na minha vida. 10 anos de pronto-socorro de Santa Casa. E 35 anos de medicina e 32 de crente. O que eu já não vi na minha vida? Eu já operei bandido 3 vezes, o mesmo bandido. Uma vez eu operei um bandido. Foi baleado. Lá na Santa Casa, operamos ele. Fechamos a barriga, ele saiu. Foi embora. Lógico, ficou solto, como sempre o Brasil não presta em termos de justiça. O camarada foi solto, voltou a assaltar, levou mais tiro, voltou lá e nós operamos de novo. Depois de 1 ano, por aí, na Santa Casa. Aí olhamos, você conhecido, operamos. Foi embora. Passou um tempo, ele voltou com tanta aderência que não dava nem para operar. Falei, mas peraí de novo. Verdade. O Xepa, quem lembra desse nome da década de 80? Vocês são novos. Era um grande bandido que havia em São Paulo, em 82. E eu estava na Santa Casa, era ainda recém-formado, eu estava lá começando. Bom, tem gente que nem tinha nascido em 82. Por exemplo, você de Piranga, que idade você tinha em 82? Meu Deus, eu já operava. Então, aí nós operamos esse Xepa. Aí ele ia para a polícia, porque naquela época não tinha essa moleza. Não existia proteção para bandido. Ele apanhava na polícia. Aí voltava tudo aberto. Aí a gente reoperava. Aí ele voltava para lá, apanhava, voltava de novo. Aí uma vez ele falou assim, pelo amor de Deus, eu dou uma fazenda para vocês, me tira daqui, bandido. Eu falei, meu amigo, não tem essa. Morreu, no final acabou morrendo. Então tudo isso eu já vivi. Para passar para vocês agora a verdade de Jesus. A melhor coisa que existe é a verdade de Jesus. Então, Jesus não pode pregar para defunto. O que significa Jesus pregar em espírito? Está aqui, ó. Vou ler para vocês. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui no verso 18. Porque também Cristo padeceu, 1 Pedro 3,18. Uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, quer dizer, em espírito, olha aqui, ó. Vivificado pelo Espírito, no qual, quer dizer, presos no tempo, foi e pregou aos espíritos em prisão, presos no tempo e no pecado, lá atrás, os quais em outro tempo foram rebeldes. Como assim
que Jesus pregou em espírito lá atrás. 1 Pedro, capítulo 1, olha aqui, ó. Aqui, ó. Verso 10. Verso 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Então o Espírito de Cristo estava no Velho Testamento, nos profetas, pregando para as pessoas. Então Cristo estava em espírito pregando. Por exemplo, Adão teve chance de se converter de novo? Teve, porque o netinho dele, Enos, invocava o Senhor. E o heptaneto dele, fiz as contas, Adão tinha os 500 anos quando nasceu Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão, da linha de Sete. Da linha de Sete, porque o sétimo depois de Adão, da linha de Caim, era Lameque, cuja parábola nós vamos deixar para a semana que vem, que não dá hoje para ler, por essa parábola eu não vou ler. Mas é interessante o assunto. Então veja bem, quando Adão tinha 500 anos, no ano 500, né? Ou melhor, no ano menos 4.500, no ano 5.500 antes de Cristo, Adão ouviu Enoque falar de Jesus, de Deus, porque Enoque andava com Deus. Enoque viveu 365 anos com Deus. Então Adão tinha lá pelos 800, quando Enoque foi arrebatado. Adão viu tudo isso e não se converteu. Quem se converteu no Velho Testamento antes de Abraão? Abel. Abel era crente, Abel cria, porque o sangue dele fala mais que o de Cristo, fala tanto como o de Cristo, fala em Hebreus 12, 24. Abel, o sangue dele, Abel é figura de Cristo, porque Caim é figura de Israel. Caim matou Abel, Israel matou Jesus. Caim é figura de Cristo, de Israel. Aí Deus falou para Israel: cadê o sangue do teu irmão? Ela sou guarda do meu irmão. Aí Deus profetizou uma maldição para Caim. Aí ele falou: agora todo mundo que me achar vai me matar. Aí Deus falou: não, ninguém vai matar. Todo mundo que castigar Caim, 7 vezes será castigado. Mas Caim foi castigado. Então o povo de Israel até hoje paga o preço de ter matado Jesus. Quando Jesus morreu, Israel falou o seguinte: caia sobre nós o sangue deste homem e sobre nossos filhos. E até hoje eles pagam esse preço. É guerra, dia e noite. Eu fui em Israel. É meninas da idade de vocês, da idade da sua filha Laís, com metralhadora na mão. Eu cheguei em Israel com meu filho, Gabriel, mais velho, que é médico. Na hora que nós chegamos no aeroporto, já vieram assim, com a metralhadora. Eu falei: pronto, cara de turco. Eu falei: estou preso aqui. Eu e meu filho em Israel. Eu falei: pronto, meu filho é mais cara de árabe que eu. Aí, Brasil, Ronaldinho na época, né? Ronaldinho, Neymar, sim, vai embora. Brasil, vai embora. Fazer o quê? O que você vai falar do Brasil? Infelizmente é verdade. Então, Israel é guerra, perseguição. A Rússia tentou acabar com os judeus, a Inquisição tentou acabar com os judeus, o Hitler matou 6 milhões de judeus, mas eles não acabam. Porque Deus falou: Caim, vou pôr um sinal em você que ninguém vai te matar. Sabe qual é o sinal oculto que ninguém vê? Circuncisão. Figura. Uma circuncisão. Agora, aquela circuncisão não conduz ao céu. Porque a lei de Jeová não conduz ao céu. O que conduz ao céu é Cristo. Cristo veio para nos resgatar da maldição da lei de Jeová. A lei do Velho Testamento. Vocês estão entendendo? Então esse é o sinal que Jesus colocou em Caim. Que Jesus não, Deus. O Espírito de Cristo. Não confunda o Espírito de Cristo com Jesus. Jesus só existiu na hora que veio de carne. O Espírito de Cristo entrou em Maria e se transformou em Jesus. Então Jesus não existia no Velho Testamento. O que existia é o Espírito de Cristo nos profetas. Olha aqui, ó. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Então, em outras palavras, o Espírito de Cristo é a palavra que os profetas pregavam. Quais profetas? Noé foi um profeta, Abraão, Isaac, Jacó, José, depois Samuel, depois Isaías, depois Jeremias, toda essa turma
Pastor, prova isso na Bíblia. Em Mateus 23, abra lá. Ó. Olha aqui, ó. Verso 30. Olha que Jesus, olha como, Marcos, olha como Jesus tratava os judeus. Verso 33. Serpentes, raça de víboras. Nunca preguei assim. Jesus pregava assim, ó. Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Jesus pregava duro. A gente não prega assim hoje. A gente prega assim, irmãos, venham para Jesus. Se entreguem para Jesus. É, assim, é outra coisa, né? Portanto, eis que eu vos envio profetas, olha aqui, ó, o Espírito de Cristo, sábios, escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasse entre o altar e o santuário. Conclusão, desde Abel até Zacarias, houve pregação do reino das coisas de Deus. Então Abel pregou, Caim matou. Aí Enos pregou, ninguém quis saber de Deus. Enoque pregou, foi arrebatado, ninguém quis saber. Noé aceitou. Noé era um homem de Deus. Achou graça. A Bíblia fala em Gênesis 9 que Noé achou graça ao Senhor e salvou a humanidade através de Noé. Nós somos todos filhos de Noé. Todos aqui vieram de Noé. Noé teve 3 filhos, Cão, Sem, Jafé. Jafé é o pai dos japoneses. Olha para lá. Japoneses. Olha o outro lado japonês para trás. Filhos de Jafé. E ele fala assim, que se alarguem as tendas de Jafé. Pode ver que hoje o maior número de pessoas do mundo são os descendentes de Jafé. São chineses, japoneses, coreanos. Mongóis. O maior país do mundo em número de pessoas é a China. Comprimento de Jafé. Cão, africanos. Houve uma maldição, tanto é que Cão pagou um preço caro. A África é um país que é um continente que sofre com fome, guerra civil, pobreza. Por quê? Maldição, porque Cão descobriu a nudez de Noé, eu já preguei sobre isso aqui outro dia. E Sem são os semitas, os povos da Europa, os povos que constituíram o Império Romano, etc. Amém? Amém. Então vocês entenderam? O que eu quis dizer com tudo que eu li, Marcos? Que o Espírito de Cristo estava lá em Abel, o Espírito de Cristo estava em Noé, o Espírito de Cristo estava nos profetas. Todos que ouviram a pregação tiveram chance de se converter, mas indicavam todos eles um Espírito, que era o Espírito de Cristo, que foi para nós o melhor. O melhor veio para nós. A promessa veio para nós. Nós hoje desfrutamos do Espírito que em Joel capítulo 2 foi profetizado. Há de ser naqueles dias que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Isso Joel fala em Joel 2. Aí em Atos 2, Pedro fala assim, não adianta vocês rirem. Pedro falou para a turma, que esses homens não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito, porque está profetizado em Joel, que naqueles dias derramarei sobre o meu Espírito. E o Pentecostes foi o cumprimento do que da profecia que estava no Velho Testamento. Nunca o Espírito Santo foi dado, só no Novo Testamento. Era a profecia do velho para o novo. Então o velho orienta tudo para o novo, mas o novo é o fundamento para a nossa vida. Tem igrejas que só falam do velho. Tem igreja que é assim, esse é o ano de Isaac, o outro ano de Enoque, o outro ano de Daniel, o outro ano de Efraim, o outro ano... Poxa, pensa um pouco que tem gente depois de Cristo. Tem livro no Novo Testamento. A igreja vive do velho, porque gosta da lei. As pentecostais tradicionais vivem muito ligadas à lei de Jeová. Só que Jesus aboliu a lei. Colossenses, capítulo 2. Abra lá, estou acabando. Vanderlei, quem é esse moço que está com você? Thales. Você já frequenta alguma igreja, Thales? Hoje você pirou. Acho que você falou assim, para onde essa menina me trouxe? É namorado, seu namorado? Amigo. Acho que o Thales falou assim, nunca mais eu entro aqui. Esse velho é doido, careca e é biruta. O que eu falei? Colossenses, capítulo 2. Abra lá. Olha só. Olha só. Verso 13.
e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que é a lei, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então hoje, na hora que o diabo vem te acusar, porque o diabo é acusador, você fez isso, você fala assim, ó, a cruz me justifica, o sangue de Jesus me justifica, a cruz é o sangue. Verso 15, o que aconteceu na cruz? Olha só, Adriano, eu vi que você está gostando, Adriano, você nem dormiu aqui na pregação, ó, e despojando os principados e potestades. Jesus despojou, tirou de cena anjos, principados e potestades, são anjos, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então aqueles anjos que ajudavam os povos, era o príncipe da Pérsia, era o príncipe da Grécia, era o Bacchus, era Afrodite, era toda aquela turma do Velho Testamento, todos aqueles anjos da mitologia greco-romana, tudo aquilo lá, Jesus falou, tudo isso aqui é demônio, acabou, agora eu sou a verdade, eu sou o caminho, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, não tenho mais medo de anjo nenhum, não invoquem anjo nenhum. Mas o meu anjo da guarda, isso é mentira, não existe da guarda, o teu anjo é Jesus, o teu guarda é o guardião da eternidade, Jesus, é Ele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é anjo nenhum. Mas o Gaspareto não é de Deus. Por que o senhor fala isso? Porque eu tive um programa de rádio há 20 anos atrás, ele sentava de manhã, eu tinha que orar para fazer um programa à noite, que era um demônio só, lá na Rádio Gazeta, na Rádio Mundial. De 94 a 98 eu tive um programa de rádio lá, chamava-se SOS Família, e chamava-se também Hora Marcada com a Medicina, 2 programas, e tudo jogada, né? Hora marcada com a medicina, mas falava de Jesus, entendeu? Era uma jogada. Vamos falar de hemorroida, em seguida falava de Jesus. Vamos falar de doenças psiquiátricas, falava de Jesus. Gastrite nervosa, Jesus. Era assim, o programa era fantástico. E na época o Gaspareto falava de manhã dos anjos. Ficava invocando o anjo lá, chegava, já quebrava tudo. Aí ele falou assim para a dona do programa, falou, ou ele ou eu. Como o povo gosta dos anjos, caí fora em 98, faz 20 anos que eu larguei do rádio. E já pregava o que eu prego hoje naquela época. Nunca mudei. Estão me assistindo aí? Quem me ouvia na época sabe que eu nunca mudei. Fica aí de paraquedas na De Alfa aqui. Eu e o Wendel. O Wendel era da Batista Church, International Baptist Church. Está aqui comigo. Os japoneses eram do Buda. Está aqui comigo agora. Aquele lá era da birosca, da bagunça lá no centro da cidade. Tomava todas. Está aqui comigo agora. O Christopher era um ateu, está aqui comigo agora. Glória a Jesus, amém, irmãos? A semana que vem a gente continua. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Mais 5 minutos, vamos lá, Marcos, tira a dúvida, vamos lá, fala, Vanderleia. Fala. Para você existir, senão você não existiria. Olha, Deus, o problema, essa noção de início e fim, ela é inerente da matéria. O tempo e espaço são características da terceira dimensão que nós vivemos. Como nós somos limitados, nosso pensamento ele é linear, tem início, meio e fim. É assim a nossa vida. Se não, na vida eterna, do outro lado, não existe tempo nem espaço. Então Deus ele é e sempre foi. Aí o que aconteceu? Eternidade anterior. De repente veio o que? Tempo. Aí começa o mundo. Os mundos, o universo, a matéria, a terra, a história disponível para a salvação, o que nós estamos vivendo agora. Aí depois vai vir o milênio, depois vai vir a eternidade posterior. Aí o salmista diz assim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Primeira eternidade, vem o lápis da matéria. Segunda eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade tu és Deus. Então, eternidade aqui,
vida só espiritual. De repente ele resolveu fazer essa maravilha que é a vida da matéria, que é linda. Como é que pode homens feitos de pó terem raciocínio? Pensa na China agora, você pensa. Pensa na Holanda, você pensa. Agora volta para cá, você volta com a tua mente. Uma mente que tem 1,350 centímetros cúbicos de massa cinzenta. Interessante. Esse é o homem que hoje, embora seja matéria, tem um espírito dentro dele colocado por Deus, chamado Espírito Santo, que produz dentro de você um novo homem. Esse novo homem vai viver eternamente com Deus. Você não era nada na infância, cresceu, pela fé gerou um novo homem, pela fé você creu, vai criando dentro de você uma nova criatura, está lá em 2 Coríntios 5,17, e de repente depois você vai ser arrebatado nas nuvens para viver com o Pai eternamente. Não é pouca coisa. Essa é a grande obra de Deus. Mas por que ele fez isso? Porque ele quis, porque ele ama, ele gosta da criação dele, que somos nós, pequeninos. Jesus falou assim, pequenino rebanho, eu sempre quis ter vocês como galinha, segura os seus pintinhos. É o prazer do Pai nos amar. O amor do Pai é tão grande que nós não entendemos, porque nós não somos assim. Pelo Espírito nós nos aproximamos, mas é difícil entender. É por isso que é chamado dom inefável ao amor. O amor que ele tem. Ainda que você caia, pode voltar, porque o Pai recebe. Enquanto houver vida, o Pai vai te receber. Amém? Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito de Deus. Isso é religião verdadeira. É o amor de Jesus. Insondável. Um amor que fez com que ele morresse na cruz para salvar a humanidade. Por quê? Porque os anjos trouxeram a lei, enquadraram o homem. Aí Jesus provou que a lei é injusta. Como? A lei de Jeová crucificou a Cristo, que era um santo. Conclusão, a lei crucificou quem não deveria morrer. Por isso que ele teve autoridade para cancelar a lei. Entenderam? Jesus cancelou a lei, presta atenção, porque ele não pecou e foi crucificado. Em Ezequiel 18,4 diz assim, a alma que pecar, morrerá. A alma que não pecar, não morrerá. Jesus não pecou, mas morreu. Provou que a lei é injusta e com isso ele trouxe a graça. Ele se fez pecado e trocou pela nossa vida. Agora vocês entenderam o que é o sacrifício da cruz. Jesus não pecou, derramou um sangue imaculado. Aí aquele sangue cobre os nossos pecados. Nós merecíamos a cruz, mas ele foi para a cruz em nosso lugar. Aí o que aconteceu? Essa troca de lugar faz com que eu, pela fé, seja filho dele. Aí eu recebo a vida de Cristo, a vida eterna. A vida eterna que ele tem, ele passa para mim, porque eu tenho fé nele e creio naquele sangue. Esse é o grande mistério da fé. Eis o mistério da fé. Eu creio, não preciso de dinheiro para crer, não preciso ser bonito para crer, não preciso ser forte para crer, não preciso ter faculdade para crer, não preciso de nada para crer, basta crer. Eu vou pregar isso domingo lá no Embu. O poder do crer. Aleluia! Quem quiser assista, porque eu não vou estar aqui, eu vou estar lá em Embu. Quem não puder ir para Embu, assista no Facebook. Vou pregar a fé que atrai Deus, muito forte. Vai acontecer sinais e maravilhas lá, no meio da tua igreja. Vocês entenderam? Então o sacrifício de Cristo é muito mais do que a gente imagina. Cristo dividiu Velho Testamento de Novo Testamento. Dividiu, antes de Cristo, depois, dividiu o tempo. Jesus, ele foi o marco da história. Podem não crer em Cristo, mas todo mundo é obrigado a falar antes de Cristo ou depois de Cristo. Por isso que o sol é Cristo. Ele serve para contar os tempos. Então é antes de Cristo, depois de Cristo. Quem é a lua? É a igreja. Quem são as estrelas? Os crentes e os que pregam a justiça. Daniel 12:3. Aqueles que pregam a justiça são as estrelas, que vão refugiar eternamente. Quando a Bíblia fala, as estrelas cairão, são os crentes caindo hoje. Porque por não ter uma palavra boa, a pessoa cai. Porque o mundo prevalece. Agora, quando a palavra é boa, nada te tira da fé. Se você estiver firme no que eu estou pregando, você não vai cair. Amém? Porque o diabo está dentro da igreja, enganando e buscando a quem possa tragar. Amém?
Que Deus abençoe. Semana que vem tem mais. Palmas para Jesus.